Começou em 66, 65, 65, quando o papai começou a correr. Porque o papai tinha os carros dele dentro de casa, né? E ele preparava os carros dentro de casa. E aí foi que começou realmente a minha paixão por tudo isso. Porque eu vi o papai mexendo nos carros, tinha aquela movimentação toda, aquele negócio todo. E só que não tinha como eu, com 7 anos de idade, né, participar de nada. Então o meu remédio foi o Autorama. Eu conheci o Pedro Virgínio em 1966 e eram poucos os autoramas que existiam em Fortaleza. E o pessoal sabia que o filho do Neném Pimentel, que era piloto, não sei o que, tinha um. Daí o Pedro Virgínio mandou o Ney Aquiles, que é um grande amigo meu, me procurar e juntar, né, com o meu autorama, com o outro que era do Eric, do Colégio Batista, e mais uns 2 ou 3. E fomos fazer as corridas de autorama no Maguari. Eu era o pequeno na história, mas participava. Então nesse mesmo momento o papai disputava no autódromo. Eu era fã do meu pai por ver o carmanguia dele lá todo dia e a confusão dentro de casa. Só que eu não podia ir ao PC, que era a antiga base aérea onde as corridas eram feitas, porque não tinha estrutura lá. Então o pessoal ficava em pé no meio da rua e tal, tal. O papai não permitia que a gente fosse ao PC. Daí eu fui acompanhando isso até 1969. Foi quando o papai... aliás, o pessoal aqui teve a ideia de construir o autódromo, né, liderado pelo papai e tal. E no autódromo, sim, aí já tinha estrutura para a gente assistir, já tinha arquibancada, já tinha, na época, foi considerado uma coisa revolucionária, um autódromo aqui no Nordeste. Muita gente não acreditava, foi inaugurado com muita gente do Sul e tal. Interlagos estava em reforma, muita gente do Sul vinha para cá, como do Nordeste, da Bahia, Recife e tal. Foi exatamente o começo do autódromo, 69, 70. Mas foi em 71 que eu comprei meu primeiro kart. Um kart mini, comprei do saudoso Miguel Bang Bang. E foi quando o kartismo foi implantado no Ceará, foi exatamente nessa época. Né? Porque anteriormente tiveram as corridas esporádicas e tal, mas o kartismo foi implantado no Ceará nessa época, 70, 71. O kart entrou aqui onde hoje é o centro de convenções, era no estacionamento da Polícia Militar. Então naquele estacionamento foi que nós fizemos o kartismo na época. E o engraçado é que ele funcionava o seguinte, quase que não existia campeonato. Todo sábado o pessoal jogava os karts lá e tal, iam participar da competição, não era competição, rodava de 1 hora das 5 da tarde, só rodando lá. Então, com 70, eu me lembro que o Marcelo Vilar, na época, representava a Norpetrol, um kart chamado Cox, e o Miguel Bang Bang, o kart mini, mas já era o kart 2 tempos, tudo. Então foram 2 anos meio bagunçado no estacionamento lá da Polícia Militar, onde hoje é o centro de convenções. Daí a polícia requisitou o estacionamento de volta, não permitiu mais que o pessoal andasse lá. E aí nós fizemos algumas corridas no Aeroclube de Fortaleza. Isso aí foi mais ou menos 72, 71, 72. E na época, eu muito pequeno, novo ainda, mas não existia muita disciplina. O kartismo ele não era profissional, então não existia, podia correr todo mundo, né, na época. Até o Aeroclube. Daí nasceu o cartódromo da Leste-Oeste. No cartódromo da Leste-Oeste, aí o CNK passou a existir, que foi em 1973, e começou a disciplinar corrida de kart. E o pessoal aqui, então, passou, ou seja, acabou aquela confusão da Polícia Militar, todo sábado o pessoal rodava lá, e algumas corridas no Aeroclube. Aí foi para o cartódromo, foi quando o pessoal iniciou as atividades no cartódromo da Leste-Oeste. Lá eu parei, porque o menor lá passou a não poder mais pilotar kart. Não é como hoje, com uma criança
de 8 anos já entra na categoria cadete e tal. Então o CNK na época, esse menor de 16 anos, não podia pilotar kart. E eu me lembro que eu fui até o colégio militar, na época o presidente da federação era o capitão Ronald Pedrosa, e fui implorar com ele lá no colégio militar para ver se ele abria mão que eu pudesse participar, apesar de menor de idade, porque já tinha andado na polícia militar, já tinha andado no aeroclube, já conhecia bastante o comportamento de carro, muito embora não andasse na frente, porque na época tinha um pessoal mais velho, Miguel Bang Bang, César Pinheiro, Mário Pinheiro, Dilson do aeroclube, e um monte de gente já mais velha que tinha mais experiência, mas... E foi quando o capitão Ronald, apesar de ser muito amigo do meu pai, me respondeu com um solene não. Você vai esperar ter que chegar à idade para poder guiar o kart. E aí foi o tempo que eu conheci a Dolores, minha mulher e tal, aí estava naquela fase de início de namoro, aquela coisa toda. E eu fiquei esse período aí sem andar, né? Depois o kartismo foi regulamentado, passou-se a permitir que piloto de 16 anos pudesse participar das corridas. E aí foi disciplinado toda essa questão, foi quando o kartismo começou a se desenvolver bem aqui na Leste-Oeste. Aí já 76, 5, 6, 7, aí foi quando o kartismo realmente... E eu passei de 73 até 84 fora, foi esse período que eu tive fora. E voltei, realmente, aí foi quando eu posso dizer que iniciei minha vida no automobilismo. Foi em 1984, no cartódromo da Leste-Oeste, e de lá para cá não parei mais. Para ser sincero, eu parei uns 2 anos, de 84 para cá, eu perdi 88 e 89. Só. Até hoje estou em atividade, penso todo ano dar uma parada, mas aí vai ficando para o ano que vem, para o ano que vem, para o ano que vem. Papai sempre gostou muito de automobilismo e era um homem que tinha assim, um verdadeiro amor era uma paixão, né, como hobby, como... Então, onde eles corriam, que era a base aérea, a antiga base aérea lá do PC, foi requisitada pela CAGES, se eu não me engano, um órgão público. Ou seja, em 1968, a CAGES chegou e falou: nós vamos precisar do aeródromo para utilizar lá para fazer as obras dela, a faculdade, uma ampliação da faculdade de agronomia, alguma coisa assim também. E aí o papai ficou desesperado. Fazer o quê? Eu só sei que deixar de correr é o que passava na cabeça dele, deixar de correr nunca. Então foi daí que nasceu. O papai começou a cogitar e sabia que correr na rua era perigoso. Nessa mesma época em São Paulo, Rio, faziam umas corridas na rua, tinha sido proibido devido a uns acidentes, apesar dos carros não serem muito rápidos na época, mas batia em poste, batia não sei o quê. E o papai, rapaz, eu vou atrás de uma área para fazer um autódromo. Daí todo mundo é louco, como é que não existe nenhum autódromo no Nordeste do Brasil, existe um pouco autódromo no Brasil, como é que o Ceará é que vai ter um? Mas o papai sempre foi um homem que pensava na frente do tempo dele. Brigou com meu avô na época, e fantasiou o negócio todo, comprou o terreno atual, o terreno do autódromo, o papai comprou. Ele nega, mas na realidade ele comprou só. E convidou os amigos pilotos para fazerem parte, né, de uma associação chamada Associação Cearense Volante de Competições. E essa associação, já de posse do autódromo, do terreno do autódromo, ia... Mas de uma certa forma isso tudo era enganação do meu pai para com o meu avô. Ou seja, na realidade ele comprou o terreno
Na realidade, ele murou o terreno e lançou realmente umas ações lá para quem queria ser sócio e tal, não sei o quê, e doou muitas ações na época aos pilotos, entendeu? E o que na realidade eles conseguiram, digamos assim, de peso, aí sim, nós tiveram apoio das autoridades, né? Foi o asfalto. O asfalto naquela época, você imagina, há 40 anos atrás, você conseguir asfalto era uma coisa... E foi aí que eu vi o papai apavorado, porque o autódromo estava bem encaminhado, mas o asfalto, olha, para Fortaleza já era uma raridade, você imagina asfalto, né, no autódromo. E aí sim, aí houve uma ajuda grande, né, das autoridades. Na época se cogitou a prefeitura e o Vigílio Távora, o governador, foi feito, tem o Manel Franco, que era uma pessoa amiga nossa, que tinha acesso grande ao governador, e o papai juntou uma corriola de gente para fazer peso, sempre o pessoal contribuindo, né? Então, e foram na casa do Vigílio Távora na época, foi aquela história que eles entraram pela cozinha da casa e o Vigílio estava com o irmão dele, a Milka estava assim, o que é que esse monte de menino estão querendo aqui? Aí o Vigílio acalmou ele, que ele era meio grosseiro, disse, não, isso aqui é gente séria, pessoal trabalhador, estão com o autódromo pronto e querem o asfalto. E foi aí que o Vigílio Távora realmente teve um peso muito grande, porque você conseguia asfalto naquela época. E muitas pessoas ajudaram. O Zé Edmar Barros de Oliveira, na época era vice-prefeito e tinha assumido a prefeitura e conseguiu. Geraldo Rola conseguiu umas máquinas e tal. Mas o grande impulso, a coisa toda, saiu toda da cabeça do papai como idealista, por não aceitar interromper as atividades com o cancelamento lá do autódromo do PC, e depois ele contou com a ajuda de muita gente. Foi aí que eu cheguei a ver meu pai guiar trator no autódromo para ajudar a nivelar o chão, é coisa de louco mesmo. Da inauguração, gente, que você tem uma ideia, para você sair do estacionamento do autódromo depois de uma prova, você demorava umas 2 horas. Fortaleza na época não tinha essa quantidade hoje de lazer, né? Quer dizer, o advento do autódromo, a vinda do autódromo, foi uma coisa assim realmente descomunal para a época. Os hotéis eram poucos, era o Excelsior, era o Savaná, todos ocupados por gente de fora. E eu me lembro que eu, muito pequeno ainda na época, o mundo todo por saber que eu era filho de um piloto e queria credencial para entrar no autódromo, era no colégio, era no meio da rua, não, quero o pessoal sempre querendo, porque era uma coisa de muito, né, glamour, muito prestígio na época. Hoje não, hoje você tem praia, tem boate, tem forró, tem um monte de coisa que realmente o automobilismo, mas na época era uma coisa de louco. Uma coisa de louco. O piloto tinha torcida, ou seja, ele era um tratado, porque a Fórmula 1 era inatingível. Por mais que você tivesse acesso à notícia da Fórmula 1, eram revistas inglesas, pequenas, você sabia que existia, ouvia falar, mas, ou seja, um piloto local era tratado como um verdadeiro ídolo, uma coisa assim. Nós tínhamos, na realidade, uma defasagem, né, assim, vamos dizer, tecnológica, né? Quer dizer, não era exatamente o mesmo equipamento que andava aqui, andava no sul. Em algumas categorias, por exemplo, como a divisão 3, nós tínhamos praticamente os mesmos carros. Mas sempre houve uma defasagem tecnológica, né? Quer dizer, de piloto acredito que não. Nós tivemos aqui, por exemplo, o Fernando Macedo, na época, foi para a Europa e se deu bem, apesar de ser de uma família rica, mas na época ele teve que bancar do bolso a temporada. Então, era um verdadeiro... O Roberto Fiuza também
foi uma pessoa que fez um carro, um Fórmula V, dentro da FATEC, é uma faculdade em São Paulo. O carro foi feito dentro da universidade, desenvolvido por estudantes e tal, e encabeçada na época pelo Luiz Rosenfeld, que hoje é presidente da Mitsubishi do Brasil. Então ele fez o carro para o Roberto Fiuza. Roberto Fiuza disputou o brasileiro algumas provas, mas sempre esbarrava em grana. Quer dizer, você correr fora sempre... Mas andou muito bem. O próprio Arialdo Pinho depois substituiu o Roberto, não substituiu, comprou o carro do Roberto e passou para a Fórmula Fiat. Também fez uma temporada ou duas lá para São Paulo, Rio, muito bem posicionado. Mas é aquela história, sempre com a dificuldade, porque o automobilismo sempre foi um esporte muito caro, por menor que seja a categoria, é um esporte caro. Então, nessa época, quem saía daqui, eles eram verdadeiros aventureiros, né? Então a coisa funcionava mais ou menos assim. Agora meu pai não, ele sempre, devido à proporção do automobilismo, ele sempre foi uma pessoa que tratava muito bem, priorizava, que eu acho que é certo, apesar de agora estar fazendo as corridas em São Paulo, priorizava o automobilismo regional. Ou seja, a coisa funcionava entre Ceará, Pernambuco e Bahia. Aí nós tivemos uma fase muito boa, a vinda dos pernambucanos, a vinda dos baianos e os cearenses. E foi uma época muito boa do automobilismo local, muito disputada, até hoje o pessoal tem boas lembranças, então era assim que funcionava o automobilismo até o final dos anos 70, né? Uma saída esporádica de um piloto ou outro para aventurar pelo sul, mas o grosso, o peso era Ceará, Pernambuco e Bahia, com Lulu Geladeira, com o pessoal da Fonte, com o pessoal daqui, Papai, Quevedo, Cirinão, um monte de gente. Nós tivemos um automobilismo nordestino muito forte na década de 70. Eu mesmo fui um entusiasta, depois, no meados de 2005, nós fizemos boas corridas lá em Pernambuco e começou-se a criar aquele clima de novo, de cearense pernambucano. Eu, na época, montei uma Puma com Alexandre Ronce, e nós tínhamos um rival lá, que era o Fabrício Fechini, no Escort Preto, e começou a aparecer aquele clima de rivalidade, mas muito tímido em relação ao que era. Muito tímido em relação ao que era. Agora, não tenha dúvida que se pudesse voltar a existir a chance de juntar de novo Ceará, né, com o autódromo que tem, o de Pernambuco, apesar de não estar dentro da cidade, fomentar esse automobilismo nordestino de novo seria uma coisa, e acho que é viável. Agora, é muito difícil colocar todo mundo numa mesa para pensar do mesmo jeito. Então esse é que é o problema. Minha primeira corrida foi em 1990. 1990. Foi num Espron, na época era chamado Proton. E eu conversando com o Alexandre Ronce, o Alexandre, rapaz, foi o término do nosso tempo no cartório, da Leste-Oeste. E aí a tendência natural de todo kartista é querer ir para o autódromo. No final dos anos 80, foi a minha turma lá, né, que não tá bom da gente ir para o autódromo. E realmente foi todo mundo, foi Alexandre Ronce, foi eu, foi Manu Rola, foi Taco, quer dizer, foi uma safra de pilotos transferindo para o autódromo. Então foi em 1990, o Pedro Virgínio fez um Espron. Para mim, foi o primeiro carro, primeiro Espron no Brasil, que na época se chamava Proton. E ele fez esse primeiro carro. Aí, junto com o Alexandre Ronce, com o pessoal, nós passamos a ideia da venda de um kit, e onde a pessoa colocava toda a parte mecânica. E realmente foi um sucesso enorme, porque esse carro foi muito bem recebido no começo. Nós colocamos um grid aí até 16 carros, 15, 16 carros, para a época, ainda hoje é um bom grid. Então minha primeira corrida foi em 1990,
com um Weston fabricado pelo Pedro Virgínio e o Alexandre Ronce. Para minha felicidade, nesse primeiro ano eu fui vice-campeão. Eu já comecei bem, sempre andava nos 3 primeiros. O campeão foi o Pedro Carapeba e o vice-campeão foi eu, em 1990. Tenho boas recordações desse carro, entendeu? E dessa época. E foi uma resistência que eu quebrei do meu pai, porque ele não queria que ninguém fosse para o autódromo, apesar de ter pilotado a vida toda. O Alexandre até fez uma surpresa a ele. Seu Nenê, venha ver aqui o lançamento de um carro de corrida novo. E o papai foi, eu não fui para essa festa. E o papai olhou o carro e ele perguntou: o que é que você achou do carro? O carro é seguro, o carro é bom, isso é... Se você deixaria um filho seu correr nesse carro? O papai disse sim. Ele disse: pois esse aqui é domingo. Aí não teve como... E fui lá, a primeira corrida em 1990 não é. Até o kartódromo ele aceitava bem, até o kart, mas o autódromo não pelo risco, ele sabia que ninguém era irresponsável e tal, mas ele achava que mexia muito com os negócios, com a responsabilidade, como mexe, né? Automobilismo é uma coisa muito complicada, é muito ingrato. Tanto é que eu te dou o nome aqui de 500 pilotos passaram pelo autódromo e não sobrou ninguém. Você ter uma vida longeva no automobilismo é muito complicado, porque não é profissionalismo aqui, mas você tem que ser meio profissional. Não quer dizer, a questão do patrocínio é quase inexistente. Então, família, lazer, é muito difícil você ter uma vida longa no automobilismo aqui.